Tem 10 segundos nesse timer. Vamos cantar junto? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite, igreja. Espero que todo mundo esteja feliz de estar aqui, amém? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Deus que dá paz, o Deus que fez todas as batalhas, Deus que tu faz, até que ele exalta a grandeza deste Deus, pois ele é sempre fiel e te dá a vitória. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Deus que dá paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tu faz, até que ele exalta a grandeza deste Deus, pois ele é sempre fiel e te dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo Senhor. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Deus que dá paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tu faz, até que ele exalta a grandeza deste Deus, pois ele é sempre fiel e te dá a vitória. Os anjos te louvam e a igreja te adora, cantando aleluia, Santo Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo Senhor. Mas na guitarra Deus na minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai, e eu preciso do Senhor. Deus na minha vida, fica comigo, sou a sua casa. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor. Nossa, que cansaço! Mas aleluia, glórias a Deus. Espero que todo mundo está feliz de estar na casa do Senhor nessa noite. Amém. Path that can be made. Here's a cross and state of mind.
me who I am in you, giving me hope for a better day. For your every word speaks truth, carry me through my weak faith. Show me who I am in you, giving me hope for a better day. For your every word speaks truth, carry me through my weak faith. Show me who I am in you, hope for a better day. For your every word speaks truth, through my weak faith. Show me who I am, hope for a better day. Every word speaks truth. No weapon against me will ever succeed. You have always been all that I need. Disdain and I answer strength and help me remember, help me remember, help me believe. Help me remember, help me believe. No weapon against me will ever succeed. You have always been all that I need. When I'm dismayed at my answer will strengthen me. Oh, help me remember, help me believe. 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 Pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Ativo caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar.
sol a milhas. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo teu, preciso pra mim. Eu me lanço aos teus braços, te encontro, meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo teu, preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, te encontro, refúgio. Canta Jesus nessa noite, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me Jesus te chama pra mais esta noite. Jesus te chama pra mais esta noite. Não fique satisfeito com a sua vida cristã. Sempre busque pra mais, sempre mergulhe mais profundo. É infinitas coisas que há em Deus. É infinitas coisas que há em Deus, em sua palavra, em comunhão com Ele. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo. Levante sua voz essa noite.
vocês a respeito de um homem que tinha tudo. Esse homem tinha tudo e acabou perdendo tudo que tinha. E depois Deus restaurou. Será que vocês sabem quem é esse homem? Tenho certeza quem vocês estão pensando que é, mas não é Jó. Nós vamos falar sobre Judá, ok? Sobre Judá. Ele tinha tudo e acabou perdendo tudo que tinha, e depois Deus restaurou. Quem conhece a história de Judá? Judá, nós sabemos que da tribo de Judá veio Jesus. Jesus, o leão da tribo de Judá. Então vamos estudar um pouco o texto bíblico. Eu não vou contar toda a história para vocês de Judá, porque não é a minha intenção. Acredito que você deva conhecer. Se não conhece, estude o livro de Gênesis, conheça a história de Judá, e até para que você saiba o porquê Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Às vezes nós pregamos, às vezes nós cantamos e falamos Jesus, o leão da tribo de Judá, mas nós nem sabemos o porquê que ele é da tribo de Judá. O meu objetivo aqui não é trazer isso. Meu objetivo nessa noite é falar o que ele tinha, que ele perdeu e como foi restaurado pelo Senhor nosso Deus. Eu vou ler aqui então com vocês em Gênesis, no capítulo 38, versículos 17. Vamos ler apenas o versículo 18. Vamos ler aqui, que diz assim: Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse, eu vou ler numa versão que eu tenho aqui, talvez seja igual ou diferente da sua, e depois eu vou explicar. O teu selo, o teu cordão e o teu cajado, que está em tua mão. O que ele deu, e possuiu-a, e ela concebeu dele. Ok? Então o texto bíblico fala sobre duas pessoas aqui. Fala sobre Judá e sobre Tamar. Quem era Tamar? Tamar era a nora de Judá. Então aqui, para que você entenda, ok? Então ele disse, ele quem? Judá, um dos filhos de Jacó. Judá diz o seguinte, para quem? Para sua nora, para Tamar, que penhor. O que é um penhor? É um pertence, algo que eu tenho. O meu blazer que eu tenho é um penhor. E se eu quero adquirir algo que você tem e eu não tenho dinheiro em espécie, eu posso dizer, olha, eu dou o meu blazer para você, eu vou penhorar o meu blazer. E depois daqui uma semana, daqui um mês, eu venho e dou dinheiro equivalente a isso que eu estou adquirindo de você, e você devolve para mim meu blazer, ok? Então ele diz aqui, que penhor é que te darei? Ele está dizendo isso para Tamar. Os mais antigos talvez lembrarão que eu já preguei isso aqui, já não lembro quando, há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Inclusive eu tive que ler muito aqui para recapitular muita coisa e chorei aqui dentro dessa história. E aí ele continua e diz assim, e ele diz aqui, que penhor é que te darei? E ela disse, Tamar. E Tamar então responde, o teu selo. Esse selo aqui, em algumas versões diz anel, era um anel, ok? Um anel, o selo aqui trata-se de um anel. A minha versão fala um selo, mas o correto aqui é anel. E o anel, porque selava, tá? O teu cordão, aqui sim, você vai, se eu não explicar, você não vai entender. Talvez na sua Bíblia fala cordão, talvez em outra diz lenço,
Ok? Alguma que diz cordão? Nem estão olhando na Bíblia, né? Quem sabe, sabe, né, Paulinho? Na sua diz, na minha aqui diz cordão. Na sua diz o quê? Cordão? Lenço? Lenço. Cordão, ok? Então veja só, e aí o que é certo? Cordão ou lenço? Complicado, não é verdade? O que tem a ver um cordão com lenço? Completamente diferente, cordão e lenço. Então ela diz aqui, o teu anel, ok? Diz anel aí o selo, é anel, tá? O teu anel, o teu cordão ou teu lenço, conforme algumas versões, nós já vamos entender o que era aqui. E o teu cajado, ok? E o teu cajado, tudo sabe o que era o cajado, que está em tua mão. Que está em tua mão. Tudo o que ela pediu estava nas mãos de Judá. O cajado, o anel e o que mesmo? Cordão e o lenço. Ok? São três coisas aqui. Alguma versão diz lenço, outra diz cordão, e nós vamos entender. O que ele lhe deu, ou seja, Judá pegou e deu para Tamar. E aí a Bíblia diz assim, a Bíblia ela é muito aqui nesse texto está bem formal aqui, diz assim, e possuiu-a, o que ele lhe deu. Judá deu seu penhor para Tamar, e após isso diz assim, e possuiu-a. Você entende o que é possuir aqui, né? Ele possuiu ela. Tá? Passou a ter relação sexual com ela, para você entender melhor. A Bíblia não fala diretamente assim, como eu disse, é mais formal aqui. E ela concebeu dele, olha, também de uma forma diferente. Ela engravidou dele. Ok? Deu para entender aqui? Amém? Vale um amém? Ok, então vamos lá. E o que era o cordão e o que era o cordão e o que é o lenço? Eu já ouvi alguém pregar esse texto bíblico, já muitas vezes, muitos anos já, ouvi alguém pregar nesse texto aqui sobre lenço. E quando falava sobre o lenço, a pessoa usa aqui e ilustra e faz uma aplicação em cima do lenço, que o lenço representa a humildade, o aquebrantamento, e que o lenço, quando o crente ele dá o lenço, é porque ele já não chora mais. Ele faz toda uma aplicação em cima do lenço. Agora, será que esse pregador está correto de falar sobre lenço? Ou será que aquele que fala sobre cordão está correto? Quem está? Alguém prega, e eu já ouvi, como eu acabei de dizer, falando sobre o lenço, ilustra em cima do lenço, ilustra em cima do cordão, e quem é que está certo? É o lenço ou é o cordão? Nenhum dos dois. Nem o lenço e nem o cordão. Ok? Aí eu trago uma outra versão bíblica que eu tenho, você pode conferir na sua Bíblia, King James aí, em inglês, e você vai ver. Quem tem aí o King James aí? Rapidamente aí para nós lermos, só para tirarmos a dúvida, ok? Quem tem, que seja rápido também, que leia bem alto, pode ler bem alto. Quem encontrou aí nesse texto bíblico, em Gênesis capítulo 38, versículo 18, King James, leia por favor bem alto. Vamos lá? Vamos devagar, fazendo uma maratona bíblica, já tinha perdido já o prêmio. Ninguém encontrou? Estou dando a chance para vocês. Eu poderia apenas pregar aqui. Eu estou trazendo aqui algo hermenêutico, algo exegético para ensinar vocês. Ok? Para que vocês aprendam a Bíblia. Aprendam a Bíblia. Em vez de eu trazer para vocês uma mensagem coach, tá? E dizer para você que você vai ficar rico, que vai ganhar um carro novo e uma casa nova, vai ficar feliz. Mas não vai conhecer a Bíblia. Vai sair daqui vazio. Vazio. Então nós precisamos aprender a Bíblia. Alguém encontrou aí? King James? Ninguém tem essa versão? E ele questionou: ora, que garantia queres que deixe? E a mulher prontamente lhe pediu: o teu selo com o teu cordão e o cajado que seguras. King James, não? King James? Então acho que é outro ano. Esse ano acho que está igual a nossa aqui, ok? Enfim, vamos à frente.
Tá? Vai buscando no King James aí um ano diferente, porque na minha aqui ela diz o seguinte, tá? Ela diz o seguinte, aqui quando fala aqui, quando ele diz aqui, que penhora que te darei, e ela disse, na King James, eu não lembro o ano agora, nem estou com ela aberta aqui, ela diz assim, o teu anel, o teu bracelete e o teu cajado, ok? Então a única coisa que está aqui confuso é a questão do lenço e do cordão, porém a King James fala bracelete, e qual é o correto? Bracelete, ok? Ainda ontem nós comentamos no café a respeito do original, por que não vem, ok? Porque é o seguinte, porque existem muitas palavras no hebraico que tem vários significados, e na tradução os copistas colocaram aqui lenço, o outro colocou cordão. A King James já traz mais atualizado para o original, então ela traz bracelete. Então não é difícil de entendermos o porquê disso, porque são palavras com diversos significados. O português tem muito. Eu posso citar para vocês aqui uma palavra aqui com quatro significados. Por quê? Não estou dizendo porquê, estou dizendo o porquê. O porquê. Tem o porquê junto, sem chapeuzinho, e o porquê junto com chapeuzinho. Tem o porquê separado, sem o chapeuzinho, e o porquê separado com o chapeuzinho. E cada porquê tem um significado diferente, que se você não souber usar numa frase, dá um sentido diferente. Parece difícil? Parece, e é difícil na verdade, é difícil, até que você aprenda. Quando você aprende o significado dos porquês, se torna fácil para você colocar da forma certa uma redação, ok? Então, são palavras com significados diferentes, com colocações diferentes. É por isso que nós às vezes encontramos na Bíblia Sagrada essas dificuldades, porque os copistas escolheram ali dentro daquilo e colocaram na época, e com o avanço do estudo, e outros estudiosos começaram a corrigir esses textos, e hoje nós já encontramos muitas Bíblias com palavras corrigidas. O caso aqui, por exemplo, do cordão e do lenço, a King James já traz, já corrigida como bracelete. E tantas outras palavras que nós às vezes não entendemos. Olha só, essa é muito simples. Quando Ana orava pelo seu filho Samuel, lá no templo, eu tenho uma Bíblia, não sei se você tem essa Bíblia, mas eu tenho uma Bíblia corrigida, muito antiga, que diz que Ana orava e movia os seus beiços. Quem diz beiço hoje? Agora, se você ler na sua versão que você tem aí, você já vai encontrar dizendo assim: Ana orava e movia os seus lábios. Está entendendo? Então são os copistas que começaram a corrigir os detalhes. Lá na época dizia beiço, e ok, tudo bem. Hoje já é feio dizer beiço, então os copistas vêm e dizem: não, para a época já não serve mais beiço, vamos colocar lábios. Na época nós falar cara, ok, hoje vamos usar rosto, face. Estão entendendo? Essa é a questão do tempo. Por exemplo, há 20 anos, vamos voltar muito, há 20 anos, a roupa que se usava é a mesma que nós usamos hoje? Então você vai mudando e vai atualizando, ok? Por que não usamos a mesma? O tempo vai se ajustando. Vamos voltar aqui ao texto bíblico. Eu dei apenas para vocês aqui só uma questão de hermenêutica para vocês entenderem. Eu poderia pregar aqui e ignorar isso, tá? Mas é importante que vocês conheçam, que vocês saibam aquilo que vocês estão lendo.
Eu ouvi, como eu disse para vocês, alguém pregar e pregou aqui uns 15, 20 minutos falando do lenço, que o crente tem que ter um lenço, que antigamente todo mundo vinha para a igreja e tinha lenço. Quem tinha lenço? E os irmãos levantavam, pois hoje já não tem mais o lenço, porque você deu lenço. Não tem nada a ver com lenço na Bíblia Sagrada, é bracelete, está entendendo? Aí a pessoa pregou um tempão e se mais tarde aprendeu, ok, né? Mas às vezes a pessoa continua pregando o texto bíblico errado, tá? Bem, conhecemos o texto bíblico, amém? Não temos dúvida agora? Ok. Bem, então voltamos para o texto bíblico. A Bíblia fala a história de Judá. Por que eu disse que ele tinha tudo, perdeu tudo e depois foi restaurado? Olha só, o nome de Judá já quer dizer louvor. Louvor. Judá quer dizer louvor. Era um dos filhos de Jacó. Tinha tudo. Ele estava com o pai, estava na casa do pai, estava junto com os irmãos, estava na família, ok? Estava com a família, estava bem junto com o pai. Ele estava com o pai, na casa do pai, junto com os irmãos, estava tudo bem, tinha tudo. Quem está na casa do pai, junto com os irmãos, que tem comunhão com os irmãos, tem tudo, não é verdade? Nós estamos na casa, nós temos um pai que nos ama, nós temos uma casa para que nós possamos nos reunir, e nós temos irmãos que amamos, que temos comunhão com os irmãos, então nós temos tudo, e esse era Judá, agora, ele passa a perder tudo o que ele tinha. Como? Certo dia, a Bíblia diz que os irmãos de José, e todos conhecemos a história de José, os irmãos de José enciumaram-se dele e maquinaram, planejaram matar José. Ciúmes, por quê? Porque o pai amava mais a José. O pai deu uma túnica especial para José, e aquela túnica custou caro. É muito perigoso quem tem mais de um filho privilegiar um filho. Causa ciúmes. Você não sabe o que está no coração do filho. É filho, mas você não sabe o que está no coração dele, vai despertar ódio pelo outro irmão. E isso aconteceu, despertou ódio dos irmãos por José. E eles planejaram matar José. E no momento que eles estavam planejando de matar José, Rubens disse o seguinte: por que matarmos ele? Vamos lançar ele nessa cova. E a Bíblia diz que ele dá essa sugestão pensando o seguinte: que depois ele voltaria, salvaria o José e entregaria para o seu pai. Essa era a ideia de Rubens. Porém não deu tempo disso. Os irmãos voltaram sem Rubens para matar. E aí entra o nosso personagem, Judá. E aí Judá chega e diz o seguinte: por que matarmos o nosso irmão e o seu sangue está sobre as nossas mãos? Vendamos ele. E assim fizeram. E nós conhecemos a história. Então, a ideia de vender José partiu de Judá. O único que teve, que ainda não foi de todo corajoso, mas ainda teve uma ideia um pouco melhor, foi Rubens, que falou de lançar, porque depois ele salvaria. Judá da ideia de vender o seu irmão, não quis matar, mas quis vender. Trazendo para a nossa vida espiritual, tem crente que ele não mata, mas ele vende. Ele não mata, mas ele trai. Ele não mata, mas ele engana.
E isso também é prejudicial. Às vezes nós pensamos assim: eu não vou matar, eu vou apenas enganar, eu não vou matar, eu apenas vou trair, eu não vou matar, eu vou apenas vender, pensando que isso vai diminuir a minha culpa e o meu pecado aos olhos do Pai. E não vai, e não vai. E isso aconteceu com Judá. Venderam o seu irmão. E dali por diante, Judá começa a perder tudo o que ele tem. Primeiro, perdeu seus irmãos, perdeu seu pai e perdeu a sua casa. A Bíblia diz que assim que eles vendem o irmão, logo Judá deixa a casa do seu pai, Jacó, com seus irmãos, e vai para uma terra distante, a terra dos cananeus, que eram inimigos de Israel. Olha só um homem em pecado. Um homem em pecado, ele deixa a casa do pai e se une ao inimigo. E se une ao inimigo. Ele não teve mais uma consciência tranquila. Ele não se sentiu bem em permanecer na casa do pai com aquilo que ele tinha contribuído, vendido o seu irmão. Não teve coragem de lutar e defender o seu irmão. Não teve coragem de enfrentar as dificuldades e salvar o seu irmão e devolver o seu irmão são para o seu pai, devolver o seu irmão para casa. Ele não teve coragem de trazer o seu irmão que estava lá, abandonado naquele poço, para morrer, trazer para a casa do pai. E isso pesa na sua consciência. E quando nós passamos por uma experiência dessa, o caminho é abandonar a casa do pai. Quando nós partimos para um caminho desse, o caminho é abandonar a casa do pai. Observe que sempre quando alguém deixa a casa do pai, e agora dizendo da igreja, quando alguém abandona a igreja, quando alguém abandona a casa do pai, tente descobrir o porquê que ele abandonou a casa do pai. Alguma coisa ele fez. Ou ele traiu o seu irmão, ou ele matou o seu irmão, ou ele vendeu o seu irmão, ou ele compactuou com o erro dos seus irmãos, ou ele se enquadrilhou com seus irmãos, e agora está lá fora da casa do pai. Ele deixa a casa do pai, ele não anda mais com seus irmãos, e ele se une ao inimigo cananeu. Ele vai embora, está lá na terra dos cananeus. E quando ele chega na terra dos cananeus, a Bíblia diz que ele conhece um homem chamado Ira, e ele vai morar com esse homem, e lá entre os cananeus ele conhece uma mulher chamada Sua, que passou a ser sua, e ele toma aquela mulher para ele. Sua era o nome da mulher, ok? Só fiz um trocadilho. E ele toma essa mulher chamada Sua, e a Bíblia diz que ele então a engravidou. E ela, a Bíblia já diz direto, de conceber um filho. Porque aquela época era diferente, a lei diferente da nossa hoje. Quando nós voltamos lá para o código de Hammurabi, primeiro código de lei, quando nós olhamos, o casamento era diferente que hoje. Para nós hoje o casamento, como que se dá hoje o casamento? Depois que nós oficializamos em cartório. É verdade? Oficializamos em cartório, assinamos, então estamos casados. Naquela época, biblicamente, o que oficializa um casamento é a relação conjugal. O momento que você passa a ter relação sexual
o cônjuge, biblicamente você casou. E nós temos muitos exemplos, e eu falei aqui em um estudo para casais há muitos anos aqui na igreja a respeito disso. Ok? Vamos voltar. Aí a Bíblia diz que ele conheceu essa mulher chamada Sua, uma cananeia. Olha quando o homem ele deixa a casa do pai, quando ele perde a visão de Deus, quando ele está fora dos planos de Deus, quando ele está longe do Senhor, ele começa a se distanciar da casa. Ele foi se distanciando, ele sai da casa, ele deixa os irmãos e começa a se distanciar, e cada vez mais distante. Quando nós pecamos, o pecado nos distancia de várias coisas. O pecado nos distancia, primeiro, de Deus, segundo, da casa, terceiro, dos nossos irmãos, e nos distancia e nos leva para muito longe. Não basta apenas sair da casa e ficar do outro lado da rua, não. O pecado nos leva para muito longe. E a Bíblia diz que ele foi para a terra dos cananeus. E quando o pecado nos distancia de Deus, nos tira da casa do Pai, o pecado nos enlaça. O pecado nos enlaça com os inimigos. Eu deixo de andar com os meus irmãos, eu deixo de andar com a minha família, e eu construo uma nova família e eu passo a andar com os meus inimigos. Não é assim? Você conhece alguém fora da igreja dessa forma? A pessoa que deixa os caminhos de Deus, deixa a casa do Pai, passa a andar com os inimigos. Com os inimigos. Ele não anda mais com os irmãos aqui. Ele não quer mais relacionamento com a igreja. Ele passa a ter relacionamento agora com os amigos do botequinho, na cerveja, no uísque. Ele passa a ter relacionamento com o inimigo e se distancia de Deus. Assim foi Judá. Se distancia do pai, se distancia da casa, se distancia dos irmãos e se une ao inimigo de Israel. E lá ele casa. E ele casa e ele tem um filho. O primeiro filho dele se chama Er. O segundo filho passa mais um tempo, tem outro filho. E esse outro filho passa a se chamar Onã. Passa mais um tempo e ele tem o terceiro filho, com uma cananeia. Lá fora, no meio dos inimigos. E ele tem o seu terceiro filho, que passa a se chamar Selá. Os filhos crescem. Er, o mais velho, já na idade de casar, Judá então chama ele e diz: você precisa casar. E ele, Judá, encontra uma esposa para Er, que é Tamar. Aqui entra Tamar. E ele faz então o casamento, como eu já expliquei para vocês, é diferente, não pensa no casamento aqui. O casamento ia para a tenda e tinha relação sexual e já estava casado. E ele, a Bíblia diz então que Er se torna o marido de Tamar. Porém a Bíblia diz que Er fazia o que era mal aos olhos de Deus, e Deus não se agradava com as atitudes de Er, o filho mais velho de Judá. Olha as consequências. Tinha tudo e olha o que vai acontecer. Deus não se agrada com as atitudes de Er, porque era mal aos olhos de Deus, e Deus mata ele. E Tamar fica viúva. E pela lei da época, o irmão seguinte deveria casar com a viúva para dar descendência ao irmão que faleceu. E aí Judá chama então Onã e diz: Onã, você precisa tomar Tamar, para que possa dar descendência
para o seu irmão. E assim ele se junta com Tamar, mas ele não gosta da ideia, porque ele sabia que o filho que Tamar concebesse dele não seria sua descendência por lei, e sim do seu irmão. Então a Bíblia diz que todas as vezes que ele tinha relação com Tamar, ele lançava o sêmen por terra. Dessa forma que a Bíblia fala. E isso desagradou a Deus, e Deus ficou muito triste com essa atitude, e Deus mata Onã também. Sobra apenas Selá. Selá, todavia, não estava na idade de casar. E Judá chega para Tamar e diz assim: olha, pega a tua malinha, estou aqui parafraseando, ok? Nem tinha mala. Pega a tua malinha, vai para a casa dos seus pais, fica lá, até que Selá complete, tenha idade para assumir você, ok? Vai e fica na casa dos seus pais. Mas a Bíblia mesmo diz o seguinte, que ele diz isso como uma forma de se livrar de Tamar, porque ele tem medo, apesar da idade realmente de Selá, mas ele tem medo de dar Selá para ela e morrer também. 2 já morreram. Se você fosse o pai, o que você iria pensar? Vou dar ao meu último filho, vai morrer também? E ele tem esse medo, e ele maquina, planeja e diz: vai para casa do seu pai, que muito bem poderia Tamar ficar na casa dele, e quando Selá tivesse idade para casar, então casaria. Mas ele, para se livrar, ele manda que ela vá para a casa dos seus pais, e assim aconteceu. Passava-se o tempo, e a Bíblia diz que a mulher de Judá, como era o nome da mulher de Judá? Sua. A mulher de Judá morre. 2 filhos já tinham morrido. A mulher agora morre. Olha só. Consequência de erros, consequência de decisões precipitadas e erradas. Um ato de covardia levou ele a estar enfrentando esse calvário no deserto. Morre a mulher dele, e ele então, certo dia, ele e seu amigo Ira, lembra do Ira, que ele morava na casa do Ira, um adulamita. A Bíblia diz que eles vão ao campo para tosquiar as ovelhas, as suas ovelhas. E nessa altura, Tamar, ela tem o conhecimento que Selá já estava na idade de casar com ela, e Judá não tinha confirmado, pagado a sua promessa que deveria ter feito. Então ela sabe que ele não faria isso, e ela pensa o seguinte: vou dar o troco. Ele me enganou, vou dar o troco. E ele sabe que Judá estava passando por um lugar entre 2 cidades, e a Bíblia diz que era uma encruzilhada, uma rua para cá e uma rua para lá. E ela então troca a sua roupa de viúva e coloca uma outra roupa, coloca um véu, e a Bíblia diz bem claro assim: ela fica disfarçada, assentada naquela encruzilhada, entre 2 caminhos. Ou seja, isso representa um livre-arbítrio do homem, que pode escolher para onde ele vai, mas ela decidiu ficar ali na beira do caminho. E quando Judá vem passando, ele vê aquela mulher sentada, não reconheceu pela roupa e o véu cobrindo, não sabia que era a sua nora Tamar, e ele então, aí vem no texto que nós lemos. Veja que eu contei uma história para chegar no versículo que nós havíamos lido. Aí sim, ele diz aqui então disse, que penhor. Por quê? Porque ele vê e ele manifesta o desejo de se prostituir com ela, e ela aceita, porque ela queria se vingar. E ela diz: ok, o que você vai me dar então em troca? E ele disse assim: eu te dou um cabrito. Naquela época negociava por cabrito.
Eu te dou um cabrito, porque ele não tinha outra coisa ali. Eu te dou um cabrito, mas ele não tinha o cabrito ali com ele. E ela diz: mas quando você vai me dar o cabrito? E ele diz: não, eu depois do coito, eu trago o cabrito para você. E ela diz: que garantia você me dá? No versículo que nós lemos, que penhor você me dá? E aí ele diz: o que você quer? Aí ela olha para ele e diz: eu quero o teu anel, o teu bracelete e o teu cajado. E ele diz: ok, e dá. E pratica o coito. E ele vai embora. E ela tira aquela roupa, veste a sua roupa de viúva e nunca mais volta ali. Passou o tempo. O Judá chega para o seu amigo Ir e diz o seguinte: Ir, pega esse cabrito, vai lá, procura aquela prostituta, dá o cabrito que eu prometi e pega o meu anel, o meu bracelete e o meu cajado e traze-os a mim. Aqui sabe o que eu vejo também? Eu estou contando a história para vocês e fazendo algumas aplicações agora. O homem, olha só, ele errou, fez tudo que era errado. Tudo que era errado. Do momento que ele deixa aqui a casa do pai, ele começa só a errar, só perder. E quando ele tinha a oportunidade de corrigir o seu erro, ele quer corrigir o seu erro, ele quer resgatar os seus pertences, o seu anel, seu bracelete e o seu cajado. Ele quer, ele sabe que aquilo é valioso para ele, aquilo na época era muito valioso, então ele quer resgatar aquilo que ele barganhou. No entanto, ele não tem coragem de ele mesmo ir lá. Então o que ele faz? Ele pede para um amigo resolver o problema dele. Como nós hoje nós encontramos situações semelhantes a estas? Pessoas que erram e não têm a hombridade de tentar corrigir por seus próprios esforços o seu erro. Pessoas que erram e tentam arrumar jeitinhos para encobrir o seu erro, o seu pecado. Às vezes nós não temos coragem de pedir perdão. Às vezes nós não temos coragem de ir até onde nós caímos. A Bíblia diz assim: lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. E às vezes nós queremos que o irmão, eu não tenho coragem, então eu quero que alguém me auxilie naquele meu erro. Quando eu mesmo deveria me prostrar diante de Deus, o que eu faço? Ore por mim, jejue por mim, oferte por mim, vai à igreja por mim, evangelize por mim, pregue por mim, cante por mim. Não é assim? E eu já disse isso aqui há muito tempo atrás também, em uma outra pregação a respeito do combo. Não é mais fácil o combo, você chegar e você dizer, você pagar pelo combo? Não é mais fácil do que eu ter que orar, eu ter que jejuar? É fácil orar? É fácil jejuar? Quem gosta de orar aqui? Quem gosta de jejuar aqui? Fala bem rápido para você não pecar e levantar a mão. Quem gosta de jejuar? Quem gosta de orar? Aí você diz aí no seu subconsciente: eu gosto. Você gosta de ficar 2 horas ajoelhado doendo o joelho? Não, eu não gosto. Eu oro porque eu tenho necessidade de orar. Quem que vai gostar de ficar calejando o joelho? Quem vai gostar de jejuar, passar fome o dia todo? O que você prefere? Ficar o dia todo sem comer? Ou tomar um bom café da manhã, um bom almoço, um bom café das 3? O que você prefere? Então não diga que você gosta. Nós fazemos porque nós necessitamos, nós temos a necessidade de buscar ao Senhor nosso Deus. Então é muito mais prático hoje nós pagarmos o combo.
do que nós mesmos temos que fazer. É muito mais fácil eu dizer assim: pastor, pregue para mim, louvor, cante para mim, irmão, pague a luz da igreja, pagar, não é pagar, tá? Pague a fatura da energia, da água, para mim. Ou seja, oferte, dizime em meu lugar. Eu quero apenas chegar, me assentar aqui e pegar o combo preparadinho para mim. Algo VIP, que alguém pregue, que alguém cante, que alguém toque, que alguém oferte, que alguém limpe a igreja para mim, e se possível que me busque em casa, que me deixe na igreja, que pegue na igreja aqui e me leve em casa, e que não se atrase ainda. Não é mais fácil o combo? E nós às vezes não fazemos isso. Foi o que Judá fez. Foi o que Judá fez. Quem é que pecou? Foi Ira ou foi ele? Foi ele. Quem prometeu o cabrito? Foi ele ou foi Ira? Foi ele. Mas agora ele queria que o amigo resolvesse para ele a situação. E aí eu pergunto: o amigo resolveu? Não, senhores. Por quê? Porque o meu pecado sou eu que tenho que resolver. As minhas falhas sou eu que tenho que resolver. Sou eu. O Ira até foi, mas a Bíblia diz que ele vai e não encontra o erro de Judá, ou seja, Tamar. E ele volta com o cabrito. E quando ele chega lá e ele fala para Judá o que aconteceu, que não tinha encontrado, e que as pessoas disseram que não existia prostituta naquele lugar, ele fica furioso ainda com ira. Ele fica furioso com ira. A pessoa peca, erra, quer que o amigo resolva os seus problemas, e quando o amigo não resolve, ele ainda briga com o amigo. O meu erro, meu irmão, sou eu que tenho que pagar. Os meus pecados sou eu que tenho que corrigir. Sou eu que tenho que ir atrás. Sou eu que tenho que ir aos pés de Cristo. Sou eu que tenho que me arrepender. Sou eu que tenho que abrir a minha boca. Sou eu que tenho que enfrentar o Senhor dos Senhores e dizer: pequei contra ti, como filho pródigo. Sou eu. O amigo não vai conseguir fazer propiciação por mim. Sou eu, através de Jesus Cristo. E não conseguiu. E o que me chama muito a atenção é o seguinte: que aquele cajado, aquele anel e aquele bracelete tinham um valor muito alto. E quando o amigo volta, dizendo que não tinha solucionado os problemas, ele desiste de procurar. Ele diz: ok, tentamos. E esquece aquilo. Ignora o seu penhor, ignora os seus pertences, ignora os seus valores. Abre mão dos seus valores. Sabe por quê? Porque quando pecamos contra Deus, não valorizamos mais aquilo que nós temos. Não estamos nem aí por aquilo que um dia fazia parte da nossa vida. Judá, que era louvor, já tinha perdido o louvor. Agora deixa eu falar para vocês o que representa esses três penhores. O cajado representa o ministério. Quando ele deu o cajado, ele abriu mão do seu ministério. Tem muita gente que está abrindo mão do seu ministério. Tem muita gente trocando cabrito por ministério. Não foi isso? Ele trocou, ele barganhou. E outra coisa, o cabrito era da onde? Do seu rebanho. Sabe o que representa isso? Tipologicamente, que ele negociou algo de dentro da sua casa. O seu rebanho, o meu rebanho, é a minha família. Quando nós fazemos isso, quando nós pecamos, nós estamos usando a minha família, nós estamos colocando a nossa família em perigo, em risco. Ele negocia um cabrito do seu rebanho. O meu rebanho é a minha família. O meu rebanho é a minha família. E quando eu peco, eu coloco a minha família em risco. Ele errou, ele pecou e colocou o seu rebanho, negociou o seu rebanho, o seu cabrito do seu rebanho.
O cajado representa o ministério. O ministério. Todos tinham cajado. E o cajado tipologicamente representa ministério. Não é assim que nós falamos? O cajado do pastor. O meu cajado está na minha mão. E eu não abro mão do meu cajado. Judá abriu mão do seu cajado por um cabrito. E quando ele viu que não conseguia recuperar o cajado, ele nem se importou, porque quando nós pecamos, nós não estamos nem aí para o nosso ministério. Quando nós deixamos a casa do Pai, quando nós damos as costas para os nossos irmãos, quando nos ausentamos de Deus, ministério é o mínimo para nós. Não estamos nem aí para o ministério. Anel representa o selo do Espírito Santo. Representa o Espírito Santo, a nossa salvação. Ele abriu mão da graça de Deus, ele abriu mão da sua salvação, por um momento de prazer, com alguém que ele julgava ser uma prostituta. Ele abre mão do selo, ele abre mão do Espírito Santo, ele abre mão da presença de Deus na sua vida, ele abre mão da graça redentora do Senhor na sua vida. E tudo isso ele tenta negociar por um cabrito. E o bracelete, existia dois tipos de bracelete. O bracelete real era usado acima do cotovelo, aqui em cima. Era um bracelete real, usado aqui. Os que usavam o bracelete no pulso já era um bracelete vulgar. E ele tinha o bracelete representa algo real. O bracelete representa autoridade. Olha só. Ele troca aqui o seu ministério, ele troca aqui o selo do Espírito Santo, a presença de Deus na sua vida, e ele abre mão da sua autoridade. Por que Tamar pede isso? Porque ela sabia que esses três pertences eram muito importantes para ele. Muito importante para ele. E por que ele pede para o seu amigo Ira ir com o cabrito e perguntar por esses pertences? Porque ele sabia que aquilo era importante. Se não tivesse importância nenhuma, ele não ia se importar, ele não ia tentar resgatar pelo cabrito. Mas ele não conseguiu e abriu mão daquilo que ele tinha. 3 meses se passaram. 3 meses se passaram e a Bíblia diz que Tamar ficou grávida. Ela já estava grávida, claro, a barriga cresceu e o povo tiveram conhecimento que Tamar estava grávida. E isso veio ao ouvido de Judá, dizendo assim: Tamar, sua nora, está grávida. E ele fica doido, ele fica louco, ele fica bravo, ele fica endemoniado. E ele diz que ele vai até aí e diz assim: vamos matar, ela tem que ser morta, é uma prostituta, ela tem que ser morta. E quando ele chega diante de Tamar, como juiz, para matar, para apedrejar Tamar, simplesmente, lembro daquela malinha que eu falei para vocês aqui, de forma genérica, ela abre aquela malinha, não vou olhar na Bíblia dizer que tem malinha, dizer que eu estou pregando heresia, estou apenas aqui parafraseando, ilustrando. Ela abre aquela malinha e ela diz assim: você conhece de quem é esse bracelete? Esse anel? E claro que o cajado não cabia dentro da malinha. E esse cajado, quando ele olha aquilo ali, como nós falamos, a ficha cai. E ele diz assim: ela é mais justa do que eu. Ela é mais justa do que eu. Ele reconhece os seus pecados. Ele reconhece. Olha que interessante. Ele estava sem ministério, o cajado. Ele estava sem autoridade, o bracelete. Ele estava sem a unção do Espírito Santo, o anel. Mas ele reconheceu. Você pode perder, você pode encontrar uma pessoa lá fora, no bailão, no mundão, na prostituição, mas se um dia ele passou por este lugar, ele reconhece aquilo que ele tinha. Ele reconhece o que ele tinha. Ele tinha perdido aquilo ali, mas quando ele se depara com o ministério que ele tinha perdido,
perdido, com o ministério que ele tinha abrido mão, com o cajado, o ministério, com a unção de Deus que agora não tem mais, com a autoridade que ele não tem mais. Ele reconhece isso. Ele sabe que ele não tem mais, ele sabe que aquele dia pertencia a ele. É como alguém que um dia passou por aqui, cantou, pregou, falou em mistérios, profetizou, revelou, e hoje está distanciado de Deus. Mas quando ele ouve isso na casa do Senhor, na vida de alguém, ele sabe que aquilo que está naquela pessoa, um dia ele tinha também. Que aquilo era dele também um dia, que aquela autoridade era dele também, que aquele cajado, aquele ministério era dele também, que aquela unção era dele também. Ele reconhece tudo que ele tinha perdido, não tem como não reconhecer. Aí vem a terceira fase que eu falei para vocês. Ele tinha tudo, ele perdeu tudo e agora ele recupera novamente. Agora ele é restaurado. Olha o que um homem, um ser humano tem que passar para voltar para o Pai. Para voltar para o Pai. O amor de Deus é tão grande. É como o filho pródigo, a história de Judá. Ele reconhece os seus erros, a sua culpabilidade. Ele reconhece que o errado era ele, que Tamar não era. Que Tamar, apesar do que fez, era inocente na história. E agora, lá mais à frente, no capítulo 44, você vai encontrar Judá numa posição diferente. Agora você vai encontrar Judá, sabe onde? Junto com a família, na casa do pai, junto com os irmãos. Ele volta. Sabe aonde nós vemos algo muito lindo agora na vida de Judá? É quando vem a seca, a fome no Egito, e Jacó manda os seus filhos até o Egito para comprar comida. Lembram? E sobem os irmãos, com exceção de Benjamim. Aí, quando eles chegam lá no palácio, quem eles encontram como governador? José. José, olha só, tudo começou quando ele traiu o seu irmão, dando a ideia de vender o seu irmão. Olha só, agora Deus faz com que ele volte e vai ter lá com o irmão que ele julgava estar morto. Não sabia. E José olha, e a história é muito linda, muito linda. E eu já chorei quando olhei o encontro dos irmãos. Aí você conhece a história. José apronta alguma coisa lá e tal, coloca o dinheiro no saco deles de novo, eles voltam, a comida acaba. Só que José diz, da próxima vez traz o seu irmão mais novo, Benjamim. José queria ver o seu irmão, que era irmão realmente ali por parte de pai e mãe. Acaba a comida, Jacó diz, vai novamente comprar comida. E aí então, eles dizem o seguinte, olha papai, nós vamos, mas precisamos levar Benjamim. E aí Jacó diz, não, já perdi um filho, se eu perder Benjamim eu morro se eu perder Benjamim. E os irmãos disseram o seguinte, papai, se nós não levarmos o nosso irmão mais novo, o homem lá, o governador, não vai nos receber, ele já disse isso. Aí Jacó diz, leve então, se é assim leve, mas cuide dele. E lá vão eles, chegam. Quando chegam lá, Jacó já tinha dito, olha, devolve o dinheiro que estava no saco e dê outro dinheiro para pagar a comida. Eles chegam lá, recebido por José, e eles dizem o seguinte, olha, foi enganado, alguém colocou dinheiro aqui no saco, aqui, meu senhor, com medo já de serem mortos, já está aqui o dinheiro que estava nos nossos sacos. Enfim, tem toda uma história aí José faz um banquete, lá para eles, dá mais comida lá para o Benjamim, e depois quando está despedindo, coloca um copo de ouro, uma taça de ouro lá no saco, lá escondido, avisa lá o soldado que depois que saísse da cidade, perseguisse e recuperasse.
Assim que ele sai, todos felizes, lá chega o soldado e diz: por que vocês fizeram isso com o vosso Senhor, né, roubando? E aí um deles lá, não sei quem diz, a Bíblia fala, os irmãos falaram, disseram o seguinte: não, nós não roubamos. Se isso aconteceu, e se você encontrar esse copo de ouro no saco de quem você encontrar, que seja morto. E estava no saco de Benjamim. Aí veio o desespero. Voltam lá diante de José, ajoelha, implora, e aí nós vemos quem? Judá. Olha só, traiu, sofreu, e agora está lá Judá, aos pés de José, implorando, mas agora transformado, crente, salvo. Agora ele tinha o anel, agora ele tinha o cajado, agora ele tinha o bracelete, ele tinha recuperado o seu ministério, ele tinha recuperado a unção de Deus, ele tinha recuperado aqui a sua autoridade. Ele enfrenta o governador e diz, com todo respeito, faça o que quiser comigo, mas não, meu irmão, porque o meu pai já perdeu o outro irmão, e não vai suportar, já está avançada a idade, e ele vai morrer. E implorou, faça o que quiser comigo. E vai a história, e a Bíblia diz que José, ele sai da presença dos irmãos, vai até uma sala e chora. E se você estudar, você vai chorar também. Chora. Aí ele se acalma, e ele volta, e ele revela quem ele era. Que história linda. Ele diz: eu sou José que vocês venderam, que vocês julgavam morto. Veio o desespero, mas José diz assim: não se preocupe, não tenho mágoa nenhuma com vocês. Sabe por quê? Porque tudo era plano de Deus para que eu salvasse o mundo da fome. Olha, irmão, um vende, o outro perdoa. Mas Judá, não vou entrar agora na história, mas Judá estava transformado. Vamos nos colocar em pé, por favor? Que Deus nos guarde. Se você perdeu o cajado, o anel e o bracelete, volte para a casa do Pai. Volte. Judá perdeu tudo, mas ele soube reconhecer, e Deus deu-lhe a oportunidade, que é o mais importante. Deus deu-lhe a oportunidade do arrependimento. Ele volta para a casa do pai, e Deus dá a oportunidade de ele reencontrar o seu irmão, que ele deu a ideia de vender e se humilhar para o seu irmão. Estava transformado. Por isso Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém? Eu quero orar com você.